Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, hoje, pleno domingão, os atletas do Vasco da Gama não tiveram folga, todos foram a campo. O objetivo é que o Vasco consiga aí a sua primeira vitória na Série B. E é o seguinte, com a combinação de resultados aí da terceira rodada, se o resultado não vier, o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento da Série B. O pior começo da história do Vasco da Gama aí na Série B. E neste vídeo a gente vai fazer alguns questionamentos ao Jorge Salgado, uma vez que a ajuda foi oferecida ao Vasco da Gama. Mas o orgulho é muito grande. Então vamos lá, meus amigos. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, hoje o Vasco da Gama treinou em pleno domingo, dia que era de folga. Chegamos ontem lá de Chapecó, jogo que exigiu muito do Vasco da Gama, campo pesado fisicamente, mas não tem outro jeito, é treinar em período integral, porque até aqui o Vasco da Gama não tem apresentado nada nesse campeonato brasileiro. E pelo que eu vi, poucas novidades aí com relação ao trabalho do Zé Ricardo. E já está muito chato da gente ver o treinamento do Vasco da Gama, essas imagens aí que são colocadas na Vasco TV, onde o nosso treinador simplesmente faz aquele toquezinho curto de bola, o famoso bobinho, o rachão, e o Vasco da Gama não tem jogada nenhuma ensaiada. Infelizmente, uma grande vergonha. Eu espero que para esse jogo que haja aí mudanças na equipe Cruz Maltina, uma vez que Carlos Palacios pelo menos vai ser aí relacionado para esse jogo. Palacios que foi contratado e já desfalcou o Vasco da Gama em 2 partidas. Agora a gente manda um recado aqui para o Jorge Salgado, porque é o seguinte, o Jorge Salgado está totalmente perdido, não sabe o que faz, muitos erros, insistências. Uma dessas insistências é repetir a situação de que o Zé Ricardo tem que ser técnico, dar aval aí para um treinador que não tem a mínima condição de exercer uma função no Vasco da Gama, assim como o Carlos Brasil também. E olha, eu vou falar uma coisa, o seu Jorge Salgado, ele precisa ser mais presente no departamento de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. A informação que chegou para a gente, através aí do jornalista Fábio Torres, é que o Jorge Salgado está esperando o resultado da SAF acontecer. E, gente, até isso acontecer, sem ter certeza se sairá este ano ou não, não dá para a gente ficar aí quieto nessa situação toda. E a gente tomou conhecimento que o Leven ofereceu ajuda aí ao Jorge Salgado, mas a sacanagem é tanta, é tão gigante, que o que acontece? O Jorge Salgado precisa vender o Vasco da Gama. É uma necessidade dele
de repente para ele auto se pagar aí o que o Vasco da Gama deve, porque é lamentável. Então é o seguinte, essa situação da SAF, se for aprovada, é somente para julho. Era a hora, o Jorge Salgado tá aí imprensado na parede, entendeu? É o fim da linha para ele. Ele tinha que colocar na cabeça o seguinte: olha, é bom eu aceitar ajuda, porque se não houver nenhum tipo de ajuda neste momento, o Vasco vai morrer, vai nadar e morrer na beira da praia, porque não tem simplesmente nenhum recurso. Parece que o dinheiro que foi injetado no Vasco já acabou. Agora a gente não tem condições de fazer novas contratações até o dia 18 de julho. E é o seguinte, é uma situação que o Vasco pode ficar aí na zona de rebaixamento na próxima rodada. Eu estou muito preocupado com o que está acontecendo com o Vasco. Assim, meus amigos, se não tivesse solução, tudo bem, a gente até entenderia, mas ajuda já foi financeira, já foi ofertada para que o clube saísse dessa situação ruim, o cara não aceitar, agir com arrogância, isso é muito ruim, isso é ruim mesmo. E a próxima semana aí vai ser uma semana muito quente nos bastidores do Vasco da Gama, porque tem uma AGE aí marcada no dia 30, AGE esta que poderá ser judicializada. Então você imagina o Vasco com o jogo na quarta-feira e acontecendo essa situação da AGE essa semana. Semana agitadíssima no Vasco da Gama. Essas coisas estão indo para dentro de campo, meus amigos. E é o seguinte, está atrapalhando no desenvolvimento dos atletas vascaínos. Está atrapalhando muito. E é o seguinte, a gente vê um exemplo aí de humildade do Levenciano, né? Que simplesmente sempre ali pronto para poder ajudar, arrumar uma alternativa. E o Vasco está aí perdendo tempo com pessoas incompetentes, ineficazes, que não trazem nenhum tipo de solução aí para o Cruz Maltino. Mas deixem aí nos comentários, meus amigos, quando nesse momento o Náutico sacramentou a vitória em cima do Vasco da Gama. O Vasco perde 6 posições nesta rodada e ocupa a 15ª colocação. Meus amigos, deixem nos comentários aí a sua opinião sobre os assuntos deste vídeo. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e que esse presidente tome vergonha na cara, juntamente aí com o seu Carlos Brasil, o seu Osório, Zé Ricardo, todo esse pessoal que está tratando o Vasco mal. Obrigado, valeu.